Oiê! Olha quem está aqui, videocast aqui no YouTube. Estou pensando, inclusive, de levar pro Spotify. Me contem aqui nos comentários se vocês são mais do YouTube, do Spotify, ou se seria bom ter nos dois lugares que eu vejo como é que faz esse trem. Fiquei pensando nisso hoje antes de começar a gravar. Tô aqui com a minha taça de vinho para honrar o primeiro videocast que eu fiz aqui no YouTube. Acho que foi em 2024. Onde a gente tava com uma taça de vinho. E eu não acredito que bem agora que eu comecei a gravar, minha vizinha vai resolver aumentar o som. Ai, maravilhoso morar com mulher, né, menina? A mulherada se entende assim, é só pedir. Ela desligou o som. Vamos voltar pra cá. Então, hoje, o que eu estou fazendo aqui nesse videocast? Eu vim para atualizar o vídeo que eu fiz no início de 2025, onde eu não sustentei a promessa de fazer a segunda temporada do podcast, onde eu falei sobre metas para 2025. Ou metas de início de ano. Prometi, em um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu fiz esse ano, que eu ia atualizar esse vídeo, porque nele falei sobre metas e nesse eu quero falar sobre realizações, tá? E quando fala sobre realizações, eu sei que tem muita mulher que fala assim, ai, não quero conversar sobre isso não, Lady Katie. Não quero, porque a gente acha que, assim, realizações precisa ser aquelas coisas, sabe? Que deixam o entorno todo de boca aberta. E eu vou dizer pra vocês, normalmente realizações que eu fiz na minha vida que deixaram pessoas de boca aberta comigo, nem sempre me preencheram de verdade. Então, eu tenho falado muito sobre desejos profundos do coração, e falar do coração já é profundo. Quando a gente traz, né, junto do coração a palavra profundo, a coisa fica ainda mais pesada no sentido bom, né? Mais denso, mais encorpado, enfim. E ao mesmo tempo dá medo, porque parece também que falar das profundezas do nosso coração, dos desejos profundos, que tem coisas que tem que ser coisas megalomaníacas. E aqui eu quero mostrar para vocês, a partir das minhas realizações, como esse processo de realizar, ele começa em coisas pequenas, né? Ou em coisas que a gente nem acha que vai gerar tanta alegria pra gente. As pessoas não veem, mas a gente, quando percebe, quando saca, quando tá atenta, quando sabe, quando registra, a gente fala, caraca, olha isso aqui, né? E muitas vezes a gente pode ser a pessoa que vai ter a condição, porque tá registrado, conseguiu captar esse momento, compartilhar com outras pessoas. É muito importante começar essa conversa falando sobre os nossos lugares, né? Quando a gente pensa em realizar, a gente também pensa que muitas vezes a gente está num lugar muito maior, mais de necessidade do que de conquista. A gente ainda está precisando sobreviver, pagar as contas, garantir a comida na mesa, sobrando muito pouco no final do mês, porque no mundo em que vivemos, a gente acha que realização demanda dinheiro apenas. E aí, quanto mais a gente vai para esse lugar de eu não tenho poder nenhum de realizar porque eu não tenho este poder que é o dinheiro, a gente vai perdendo o poder das realizações do cotidiano. E aí a gente vai perdendo cada vez mais de vista o poder disso aqui. A gente vai cada vez mais entendendo que não é pra gente, que a gente não vai chegar lá, que a gente não vai conseguir transformar minimamente que seja a nossa existência. E aqui, mulherada, cilada. Aliás, seja para homem ou para mulher. Cilada das grandes, tá? Então, vim aqui para contar as pequenas vitórias da Elaine, pensando em tantas vitórias possíveis nesse mundo, mas que para mim foram, assim, não grandiosas, mas elas foram poderosas. Porque ela me deu aquele gostinho de quero mais, hein? Ó, eu consigo. Então, vamos lá. 2023, eu volto a trabalhar na empresa que eu iniciei em 2021, em que eu precisei pedir demissão por conta do falecimento da minha mãe. Inclusive, se você quiser saber mais dessa história, a primeira temporada do podcast aqui no canal é basicamente roda em torno dessa experiência que eu tive, que foi de ir no fundo do poço real oficial em todo esse processo, tá? Então, você pode voltar lá para eu não me estender muito aqui. Mas o ponto é que eu volto para o trabalho e eu pego uma escola nova. Nessa escola tinham muitas crianças rebeldes e muito difícil de lidar.
Foi um trabalho danado fazer essas crianças entrarem na minha, pegar toda aquela energia que elas tinham, que era violenta, que era de agressão física e verbal entre elas, e trazer para dentro da dança, do teatro. Enfim, conseguimos. Foi uma luta árdua, mas a gente conseguiu. Porém, chega no dia da apresentação das crianças, elas, para mim, lindas, maravilhosas, estavam mesmo, não é só pelo olhar da professora, não, porque eu sou uma professora com olhar crítico. Elas vão se apresentar para os amigos delas da escola e os amigos começam a fazer bullying com eles. Os amigos começam a violentar essas crianças que estão ali para se apresentar. Foi falas xenofóbicas, racistas, homofóbicas, de todos os tipos que vocês imaginam. E eu não vou dizer que essas crianças são preconceituosas porque elas são crianças, elas estão reproduzindo coisas que elas escutam, que elas veem, não é dentro de casa, mas também pode ser, mas lembrando que não são só os familiares, né, os pais quem educam as crianças, todo o entorno educa. Por isso que é super importante a nossa sociedade, a gente enquanto indivíduo, coletivo, entender a importância da gente melhorar. Porque o que pra gente é uma bobeirinha é reproduzido por crianças contra outras crianças, isso traumatiza, gera uma série de coisas e foi isso. Eu vi criança maravilhosa, eu nunca vou esquecer, da pretinha, incrível, maravilhosa, gordinha, que eu tinha naquela turma, que a menina era massa demais, a menina era boa na dança, ela era boa, o ouvido dela era muito musical, ela fazia qualquer coisa que você colocasse ela para fazer, abria espacate, dava cambalhota, a menina era massa demais. Essa menina não dançou, porque ela sofreu tantos ataques antes de começar a dança, que ela só conseguia chorar e ela não conseguiu voltar para o palco. Ela saiu da escola, ela mudou de escola depois disso. E eu voltei para casa muito reflexiva. E aqui eu vou dar um resuminho dessa reflexão, porque eu acho que cabe também, quando a gente está pensando sobre a gente entender que sim, a gente também vai ser as histórias que vivemos, inclusive histórias ruins, traumas e por aí vai. E a gente também pode ser o trauminha de alguém, né? E muitas vezes entender a forma como a gente reage ou como o outro reage com a gente a partir de toda essa bagagem. Então, a hora que eu estava voltando para casa, eu comecei a pensar quantas vezes eu bati de frente com eles e fui contra toda aquela violência que eles faziam entre eles e muitas vezes sobrava para mim. E eu fiz eles baixarem as armas. Só que eu esqueci que não eram só eles, os alunos daquela escola. Quando eu coloco eles para se apresentar, eu vejo que toda aquela violência era cultural naquele espaço. E que muitos deles precisavam ter esse tipo de ação para se defender. Então, no momento que eu faço eles baixarem as armas sem ter essa noção, eu não dei condições de eles verem a partir da arte, da dança, uma forma de enfrentamento caso acontecesse alguma violência contra, como foi o caso. Aquilo me pegou de um jeito. E aí eu criei uma estratégia. Primeiro, ficar amiga dos pestes que eu vi destratando os meus alunos. Segundo, tentar trazer eles para o projeto para eles estarem do lado de cá no próximo ano. E caso eu não conseguisse fazer isso, eu consegui criar um movimento ali de conexão com as outras crianças que não estavam no projeto, ter mais entendimento e sabedoria na hora de preparar aquele espaço para que os meus alunos não passassem mais por aquilo. E para que aquela escola, mais do que ter alunos com talento para dança, para as artes, ter alunos que fossem bons públicos. Ter crianças com receptividade para enxergar a grandeza do amiguinho. E ao invés de zoar, né, ou se inspirar, ou simplesmente apreciar, né? E aí eu lembro que eu tive essa conversa com os meus alunos, que na verdade achou que o que eu ia dizer para eles é vamos pegar eles na hora da saída e vamos quebrar eles na paulada. E aí eu falei pra eles, não, a gente vai se juntar e vai trazer essa galera. Uma parte dessa galera veio pro projeto e outra parte não, né? Mas o que aconteceu? Isso eu me prometi em 2023, final de 2023. Fiz o meu trabalho, esqueci dessa promessa. 2024 foi mega desafiador. Chegou criança com autismo suporte 3, que não falava, que usava fralda,
Enfim, chegou crianças assim num nível de violência tremenda que esperava só você fazer assim, ó, com o olho pra enfiar a mão com violência na cara do outro. Dei conta de tudo. Dei conta. E aí, em 2024, nós fizemos uma apresentação megalomaníaca. Eu tive uma ideia que eu estava acreditando que eu teria mais 9 assistentes espalhados pelas escolas que eu trabalhava. Em março, a gente perdeu essas pessoas. Então, eu já tinha começado esse projeto em março com as minhas crianças. Falei, não vou desistir. Continuei, mesmo sozinha, e a gente foi até o final. Eu falava muito bem de uma escola próxima, e eu sempre questionava os alunos por que numa escola vizinha ali, de uma comunidade próxima, existiam alunos tão engajados com o projeto, alunos que recebiam tão bem os colegas que se apresentavam, e ali era totalmente o oposto. Eu fazia isso sem levar para uma comparação de dizer quem era melhor ou quem era pior, mas de mostrar que a forma como eles conduziam a vida escolar deles era muito mais danosa do que qualquer outra coisa. Inclusive, a ideia da síndrome da Cinderela veio a partir dessa escola, tá? Que eu ainda vou contar para vocês. Enfim, resultado, eles performaram ainda melhor do que no ano passado enquanto alunos e a apresentação foi um sucesso, porque quem estava assistindo, assistiu do começo ao fim com respeito. Teve uma menina que quis fazer uma gracinha, que enquanto eu estava apresentando o trabalho para a galera que assistia, ela fez assim para mim, ó. Do quarto ano, menina. E aí eu comecei a falar olhando pra cara dela, eu assim com o microfone. Ela foi pegando o dedinho dela, foi escorrendo pela testa, assim, ó. Enfiou em algum lugar, mas parou de mostrar o dedo pra mim. E a apresentação rodou lindo. No final, a diretora preparou uma surpresa. Aliás, a vice, né? Irmã maravilhosa. Vou até mandar esse vídeo pra ela. Já se aposentou. Te amo, mulher. Ela fez um monte de picadinho de papel brilhante para as crianças que estavam assistindo jogar no final. A gente fez o Valencianinhas, que foi uma apresentação baseada na primeira música de abertura do CD Valencianas, que a Orquestra de Ouro Preto faz em homenagem ao seu Valença. Inclusive, indico que vocês escutem essa música maravilhosa, gente. Todos os tons e sotaques do Nordeste ali, ó. Uma delícia. E foi um sucesso as apresentações em todas as escolas. E vou dizer, essa escola rodou melhor do que a escola que eu tinha trazido como exemplo para eles em todos os sentidos. 3, 4 dias depois que eu tinha realizado, volta no Instagram, porque eu registrei o momento sobre essa frustração que eu tive em 2023. Alguns dias depois, o Instagram me mostra a data de 2023, deu frustrada e eu me prometendo que eu ia continuar naquela escola, porque os alunos iam ser ainda melhores no ano seguinte, a gente ia fazer uma coisa ainda melhor, inclusive os alunos que iam estar assistindo também iam estar melhores enquanto público. E aí eu me emocionei muito, porque acabou que veio essa memória no momento em que eu tinha realizado a parada. E que eu já nem estava lembrando mais o quão prepotente eu poderia ter sido. E era isso, né? Eu pensei nisso, falei, gente, como eu fui prepotente. Só não fui mais prepotente porque eu sei que eu fui capaz de realizar. E aí, veja, às vezes é isso. Às vezes a gente pensa que a gente quer alguma coisa, a gente pensa, que prepotência. Imagina, como é que eu consigo ter certeza que eu vou realizar isso? Como que eu consigo saber se eu vou fazer isso mesmo ou não? A gente não sabe. Mas quando a gente bota na nossa cabeça com força, a gente vai lá e faz. O registro ele veio só para provar o poder que eu tenho aqui, a condição que eu tenho aqui, que você pode ter aí também. E aí vamos falar sobre a importância dos registros. Eu sempre falo para a mulherada a importância dos registros. E eu aprendi isso na dança, né? Porque quem é da dança, que estiver me acompanhando aqui, levanta a mãozinha nos comentários e fala, sei bem do que você está falando, Laines. Que é, quando a gente quer aprender dança mesmo, se desenvolver mesmo, a gente acaba se cobrando. Principalmente se a cultura do espaço que a gente está são de pessoas mais exigentes, professores e tudo mais. E muitas vezes a gente tá ali fazendo, a gente não consegue perceber nossa evolução. Alguém pede pra gente gravar um vídeo, né? Porque quando eu comecei a dançar não tinha essa coisa, não tinha celular com câmera. Mas desde então, você pode estar fazendo uma aula online, aí a professora pede para você gravar e você não consegue se assistir, não consegue se ver, e aí não faz, porque
tem essa dificuldade e tal. E na ETEC de Artes, a gente tinha muito, quando a gente ia para a experimentação do corpo, essa coisa de gravar o quê? Tudo. Porque eu era essa pessoa, como muitas de vocês aí, que vai registrar alguma coisa, acha que não ficou bom, nem assiste, vai lá e apaga, né? Na ETEC não era assim que funcionava. A gente tinha que fazer os registros de dança enquanto a gente estava dançando, do começo ao fim. E foi assim que eu aprendi que muitas vezes quando eu ia, sei lá, filmar alguma coreografia que eu estava desenvolvendo com alguma professora e eu sentia que eu não tinha dado o meu melhor, eu não apagava, eu deixava lá. E aí eu fui descobrindo que o que eu achava que não tinha ficado tão bom tinha sido melhor, e o que eu achava que eu tinha ido muito bem, eu não tinha ido tão bem assim. Vários motivos aqui para isso acontecer, tá? Mas mais do que isso, quantos vídeos meus, depois de acabar de dançar, eu assistia e falava, que merda, vou postar esse negócio não. E às vezes é sobre isso, a gente não tem que filmar coisas, processos nossos e já sair postando e falando, mostrando. Às vezes o que a gente precisa é fazer feito pão, deixar descansando lá para a massa crescer. Em outros momentos, quando ou eu não estava conseguindo me dedicar à dança como eu gostaria, estava mais como professora, minha bailarina estava mais deixada de lado, ou quando a vida muitas vezes me amputou mesmo a dança e eu parei de dançar, porque eu tinha outros BOs enormes para resolver, tinha que dar prioridade e a dança ficava em último plano, às vezes nem existia. Eu tinha essas memórias para revisitar, para lembrar o prazer que era dançar e muitas vezes criar força para voltar a me movimentar, porque dançar também me fazia bem. Foi quando eu comecei a entender que a dança ela não tinha que estar só na cena, na sala de aula, tinha que estar na vida, que ela podia me trazer confortos, alívios, não só emocionais e psíquicos, mas físicos também. Mas era nesse momento de voltar para olhar para a Elaine que dançava, que eu falava, nossa, olha como eu estava dançando bem, olha como eu estava com força no quadril. Mesmo vídeo que no dia que eu fiz, eu falei, que horror. Tempos depois eu conseguia ver valor, eu conseguia ver melhoria no meu desenvolvimento. Até porque quando a gente para, a gente tem uma descida brusca aí, né, nas nossas habilidades. Então, a gente consegue reconhecer quando a gente não está tão boa num tempo lá atrás onde a gente estava e a gente não conseguia ver, né? Então, foi através da dança que os registros, eles passaram a ter mais do que a ideia de me eternizar uma memória, uma lembrança. Se tornou aula, assim, sabe? Sobre o meu potencial, sobre o meu desenvolvimento e principalmente o nível que eu tinha e ainda tenho, mas está bem menor, né? De autocrítica, de uma crítica severa comigo, de muitas vezes não ter uma bondade no olhar para com a minha pessoa, sabe? E aí isso foi se estendendo para outras coisas, para a escrita, né, para agenda, para diário, que sempre foi uma coisa que eu tive também. Só que durante um tempo, diário e agenda, eu ia lá, alimentava e depois eu não voltava. Eu fui criando algumas práticas aqui de registro de dança, que também demandava escrita, que quando eu voltava, eu conseguia ver na escrita também essa mesma coisa bonita, essa mesma lição que os vídeos de dança me traziam quando eu revisitava, né? E não à toa, hoje eu tenho um curso chamado Mulher para Si, que lá a gente tem as práticas de dança, de consciência do corpo, de uma dança voltada para a gente conseguir olhar para a gente com profundidade, com honestidade, com carinho, né? Mas também ir registrando esses processos para a gente conseguir ver o nosso avanço. Porque conseguir ver os avanços, gente, é alimentar o nosso poder de realização nas pequenas coisas. Isso me lembra até um conto que é A Mulher Brava e o Sapatinho Vermelho, que é do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? É, Então, a gente ter os registros é muito importante por conta disso. E aí, eu fui em 2024, quando acontece essa parada lá com as minhas crianças da escola, é bem o momento onde em 2024 eu descubro, depois de 2023, passar por uma investigação profunda se eu ia dar conta de existir sem a minha mãe. 2024 foi olhar para mim com profundidade, cuidar de mim com profundidade, e foi nesse momento que eu descubro que eu não tinha sonhos. Eu não tinha mais sonhos. Eu não pensava mais
em sonhar. Não tinha. Eu não sei nem explicar como que é a gente não ter sonho. É muito difícil isso, né? Porque no momento em que eu entendo isso, que eu não tenho mais sonhos, é triste e eu poderia muito bem escolher continuar nessa vida, mas ali eu entendi a falta de potência que estava rolando em mim no momento em que eu descobri que eu não tenho sonho, que eu parei de sonhar, que eu não tinha uma perspectiva. E aí acontece essa parada com os meus alunos. E eu falo, cara, eu não tenho mais sonhos, mas será que aquilo que eu tive em 2023 não era um? Só que eu não dei o valor que precisava, porque eu tive gana. Eu tava numa efervescência ali, com uma raiva, com aqueles alunos que fizeram aquilo com os meus, comigo de não ter entendido a necessidade deles. Tinha uma energia que não é esse lugar bonitinho de sonhar, mas que também foi força motriz para me mover, mesmo quando, e assim, eu registrei sem nem ter ideia do que ia acontecer. Eu nem sabia se eu ia continuar naquela escola no ano seguinte. Mas aconteceu. Eu já estava nesse processo de autoconhecimento e registrando também na escrita, e eu comecei a ir para esse lugar. Não, eu preciso do dinheiro para realizar. Porque eu preciso do dinheiro para realizar. Eu quero dinheiro. E comecei. Tudo que tinha, gente, tudo que tinha, desde estudo sobre finanças, dinheiro, impulso para você ter coragem de sair do lugar e procurar outro emprego se for necessário, macumba, feitiçaria, rituais do sagrado feminino, tudo que tinha assim, dinheiro escrito na parada, eu tava, entendeu? E aí, beleza. Chega finalzinho de novembro, eu recebo convite para dar aula na Fábrica de Cultura. E para ganhar muito bem, obrigado, por uma carga horária sem vergonha, entendeu? Eu trabalho com dança desde 2008, eu nunca tive uma proposta dessa na minha vida. Caiu no meu colo, bateu na minha porta, entendeu? Ali eu vi uma oportunidade, inclusive, de repente mudar de trabalho. Mas hoje estou com uma outra perspectiva aqui, estou avaliando se faço esse movimento ou não. Mas naquele momento foi tipo, uau! E aí foi mais uma prova, né? De olha, você tem bagagem, você tem condições de ter mais, de ganhar mais. E eu não precisei me estribuchar, eu não precisei sair correndo, fazendo mil movimentos. Eu só precisei sentir que eu precisava, que eu queria, que eu ia fazer a minha parte para que os movimentos acontecessem. E bastou eu começar a fazer meus micros movimentos do como para acontecer. Não parou por aí. Começo do ano, estava eu numa bênção mundial do útero. Já ouviu falar nesse trem? Pois é. Estava eu lá. Era sobre o quê? Dinheiro. Prosperidade financeira. Tá? Que também tô aprendendo com a mulherada aí do Sagrado Feminino das Bruxaria que tem que ter vergonha de ganhar dinheiro nessa vida, não. Tem que querer dinheiro mesmo. Entendeu? E aí tô eu lá, no meio do rolê, quando tá acabando o negócio, eu tava ouvindo já a finalização do processo, o principal já tinha passado, sobe, eu tava pelo computador assistindo, porque a maravilhosa que tava fazendo essa parada mora na Suíça. Sobe no meu WhatsApp, que tava aberto, uma mensagem de um número que não estava salvo no meu celular. Eu sabia que era alguém da minha família pelo prefixo do telefone, e a pessoa chegou pedindo perdão pra mim e dizendo que eu tinha um dinheiro pra receber. Babado, meninas, babado. Hum. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que você tem que ficar esperando o dinheiro cair do céu? Não. Mas, inclusive, né, pedir auxílio à espiritualidade é muito importante. Eu sempre digo que, diferente do ser humano, a espiritualidade não é inconveniente, não é mal educada. Existe o livre-arbítrio, né? Seja para bem ou para mal, você tem como dar aberturas, né, para ser afetada positivamente ou negativamente pela espiritualidade. De forma positiva, é você pedir. E não é se humilhar. É dar a abertura e dizer: preciso de auxílio, preciso de ajuda. Porque se você não fala, a espiritualidade ela é muito maravilhosa, ela é elevada, amor. Ela não é intrometida, ela não é futriqueira. Você tá fazendo aí seus rolês, ela tá assim, tá dando conta. A Melena, a espiritualidade não tá vendo eu me fuder. O que de repente é se fuder para um é se fuder para o outro. A espiritualidade respeita, lembra? Livre-arbítrio. A partir do momento que você também coloca a espiritualidade na jogada,
acreditando que você merece auxílio, ela te dá. Que seja um pouco mais de dinheiro na sua conta para você botar fé nos seus movimentos. Não é você achar que você vai ficar rica com o dinheiro cair na sua conta aleatoriamente assim. Você precisa fazer seus movimentos. Uma outra coisa que aconteceu foi também em 2024, algo que eu já queria muito, que era criar a plataforma do Olhar para Si. Na verdade, eu não sabia nem o que eu queria criar direito. Tá? Já tinha fragmentos dele acontecendo aí no mundo, já estava, porque existia um desejo, eu sabia mais ou menos o que eu queria, eu não sabia o todo, eu não sabia como, eu não sabia o formato. Indo visitar uma tia, de repente me veio toda a ideia na cabeça. Não teve data, não teve dia, não teve horário, não teve lugar. Sabe onde foi que eu esbocei a estrutura do Olhar para Si? Dentro do trenzão voltando de Itapevi, velho. Ó, aqui, ó. Chico Xavier. Sabia tudo como eu queria. Até aquele momento, as informações que eu tinha sobre colocar um curso numa plataforma como a Hotmart, as informações que eu tinha que eu ia precisar de um monte de ferramenta paga em dólar. De repente, dias depois, cai no meu colo 9 horas de aula da Hotmart explicando como estruturar um curso dentro da plataforma, assim, todas as etapas. Se você quisesse fazer e-book, se você quisesse. Mas ponto é, o jeito que eu pensei, tipo um streaming da Netflix, tinha lá dentro. E tinha tudo lá dentro. De graça? Não, porque desconta no valor do que você vende. Mas eu aprendi de graça e eu não precisava investir de cara. Eu podia colocar e eles iam receber esse serviço que eles estavam me prestando ali a partir do que eu vendesse. Olha que maravilhoso, se eu não vendesse nada, não tinha dívida com ninguém. Olha que incrível. E foi assim que nasceu Um Olhar para Si, tá? E no final do ano foi o momento em que eu comecei a falar: 2025 vai ser o ano que eu vou vasculhar profundamente os desejos do meu coração. E foi um ano maravilhoso, porque, gente, não tem coisa mais gostosa do que a gente investigar os desejos profundos do nosso coração. Porque é saber sobre nós e é saber sobre coisas bonitas, sobre coisas que a gente deseja. Uma das coisas que eu descobri é que eu queria ser a mulher viajante, né? E eu descobri isso num momento aonde eu tentei reatar um relacionamento, não deu certo, e foi ótimo, porque não é para ser mesmo. E a hora que eu falei não com todas as letras e não quero, no dia seguinte, na verdade, eu estava indo para o trabalho e uma das coisas que eu estava me questionando é se eu ainda era uma mulher com esse lugar de quero viajar, quero conhecer lugares e tal. E eu descobri que eu queria. Eu vi uma imagem de uma maravilhosa que estava na Tailândia, no Templo Branco, e parecia que eu tinha caído dentro da minha tela, do celular para dentro. Eu estava naquele lugar, eu estava no busão indo para Osasco trabalhar CLT, amor. E de repente eu tive esse mergulho sobre esse desejo profundo do coração e eu falei, cara, eu quero conhecer esse lugar. Eu quero muito conhecer esse lugar. E aí, o que eu fiz? Eu estava tão engajada no meu propósito de investigar os desejos profundos do meu coração and realizar, que eu saí dali e entrei no ChatGPT para ver o que eu precisava. E aí eu comecei a conversar com pessoas da minha confiança. Mais que o ChatGPT me falar quanto que eu precisava, como que seria a rota, fazer todo o trajeto, me dar nomes de empresas que poderiam me ajudar nesse processo todo e tá tudo guardadinho, eu tive pessoas que virou para mim e falaram assim, então, você quer isso, mas você quer viajar para fora, você tem passaporte, você fala inglês? Inclusive, esse ano eu comecei a fazer meu movimento para começar a aprender inglês, né, a retomar meus estudos com inglês. Então, quando a gente começa a investigar, mesmo quando o sonho é grande, e a gente vê que é nosso mesmo, que aquilo é pra gente mesmo, a gente começa a fazer tudo o que precisa. Tudo que precisa, a parte chata. Eu nunca gostei, gente, de planejar viagem. De repente, eu tava me vendo pesquisando uma série de coisas, porque eu falei, eu preciso conhecer esse lugar. E aí eu fiquei tão comprometida com aquele desejo que veio, pra eu não esquecer dele, que eu joguei no ChatGPT. Como é que eu faço viagens parecidas com o da Tailândia aqui no Brasil? E ele começou a me descer uma lista. E lá no final, né, começou pelos lugares mais caros, e no final dessa lista tinha o Templo Zulai, aqui em São Paulo, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Era de graça e o ano passado eu fui. Fiquei com medo, porque lá em Cotia, enfim. Mas fiz meus movimentos e fui.
E aí o que eu descobri? Que eu continuo sendo a mulher que quer viajar, mas eu não quero viagem para bagunça, eu quero viagem que me conecte com a natureza e com a minha espiritualidade. E que eu possa conhecer pessoas que colaborem comigo e que eu possa colaborar também. Então não é só viajar, não é qualquer viagem, é a viagem que me apeteça, é a viagem que me mova a fazer os movimentos que eu preciso, que não são tão legais, que é o processo antes, né, da coisa toda, para que isso me mova, né? Porque tem a parte chata, certo? Depois eu fui entendendo que assim, fiz várias coisas aqui, num olhar para si, me testei de várias formas, fiz 4 ciclos de aula e eu entendi que, poxa vida, mesmo eu não tendo tanto conhecimento, na minha cabeça não tinha, né, sobre marketing, como fazer um lançamento e tal, o dia que eu lancei o curso, entrou 3 alunos para dentro. Eu com um público muito pequeno, né? É, conforme eu fui fazendo as aulas gratuitas aqui no decorrer do ano, outras mulheres foram caindo para dentro. Eu sem fazer um grande movimento assim, estratégico mesmo, investindo dinheiro. E as coisas foram acontecendo pequenininho ainda, mas acontecendo. Eu falei, bom, eu tenho um curso, eu tenho uma estrutura muito maravilhosa, um curso gostoso de viver. Eu preciso conseguir alcançar mais mulheres. Eu preciso saber fazer isso. E aí eu precisei ir para um lugar de onde? O lugar do eu não sei. O lugar de, já estudei muito e tal, mas de repente não o suficiente, ou hoje sei que não de uma forma que eu tivesse a segurança para saber que o que eu tinha aqui já era o suficiente. Mas agora eu já sei. Eu vou contar para vocês que também veio aí no passo a passo. Então eu assumi para mim que eu precisava aprender. E eu falei, eu preciso aprender sobre marketing digital, lançamento, essas coisas todas. E aí veja o que é a gente saber o que a gente precisa. Um dia estou eu dando aula, tô suando, e de repente chega uma mensagem para mim da Hotmart dizendo que eu tinha ganhado para passar 3 dias em Campinas, num evento do Érico Rocha. Quem aí conhece o Érico Rocha? É só conhecido como um dos maiores players, o cara do marketing digital. E eu fiquei felizona, eu falei, cara, na hora que eu vi, eu falei, não acredito, não acredito, não acredito. E aí eu fui sem acreditar mesmo. Falei, ixi, acho que isso aqui é balela, no final vai me pedir cartão de crédito. Fiz tudo o que me mandaram fazer. Entrei, me dei de cara com uma página de vendas. Então, gente, toma vergonha na cara de vocês quando vocês verem alguma coisa que você fala, ai, queria muito aprender isso aqui. Aí você fala, não vou clicar no botão porque deve. Já tá falando que é de graça. E você tá duvidando. Aí você entra, você vê uma página de vendas, fala, vai pedir meu cartão de crédito. Vai até o final desta caralha, por gentileza. Porque foi isso. Eu fui até o final e não me pediram dinheiros nenhum, cartão nenhum. E se pedisse, eu não ia ter limite para os valores que são os cursos e as coisas que a Érico Rocha faz. Então fui. De repente eu estava dentro de um grupo. Ainda assim eu não estava acreditando. Falei pro meu melhor amigo, ele falou, cara, pode contar com o ovo no cu da galinha aqui que eu te levo para Campinas. A gente dá um jeito, você vai. Eu te levo, eu te busco e você vai. Ainda assim eu estava duvidando. Até que eu me lembrei que eu tinha que olhar meu e-mail para ver se não tinha chegado a credencial do evento. Porque estavam dizendo que eu já estava dentro. Olha, o meu e-mail estava lá, que eu tinha que comparecer no local, no meu endereço, tudo bonitinho. E eu duvidando. Hotmart, pelo WhatsApp verificado. A mensagem que Érico Rocha me manda depois também pelo WhatsApp verificado. E eu duvidando. Entrei numa live que eles fizeram de aquece, porque era um produto que ele estava vendendo que as pessoas tinham que pagar. Mas eu, Elaine, fui de graça. E todo mundo que eu conheci lá pagou. Eu, Elaine, estava de graça. Era a única que estava de graça? Não, mas eu conheci alguém que estava de graça como eu? Não conheci. Eu fui de graça. Entendeu? E eu falei, caraca, cara, eu tava num evento de, sei lá, 5.000 pessoas. Um negócio monstruoso. Isso me deu tantos insights, fora os aprendizados. Detalhe, né? Depois de passar por esse processo, e eu vi que, assim, aquele evento era um evento para um produto de pelo menos um valor que era um carro de um preço, o preço de um carro popular, e foi mesmo. Era para uma mentoria de 47 mil reais. E eu contei quantas vezes o sino tocou dentro de uma hora. O cara faturou ali alguns milhões nesse tempo, de uma hora, assim. Chocante.
Mas beleza, eu sabia que eu não ia fechar, tal, comi o que eu tinha que comer. A hora que eu vi que já estava indo para um nível que não é o nível que eu estou, peguei minhas malinhas e vim embora. Sabia que ia ter festa no último dia, não fiquei, vim para casa para organizar todas as informações, porque eu estava com muito foco no que eu queria. Eu não queria estar lá só por estar, eu não queria estar ali só para ficar. Ah, não, mas tudo é conhecimento. Chega um ponto que você fala: não, amor, eu não estou nesse patamar para este nível de conhecimento, não adianta nem eu querer aderir. Meu cérebro não vai dar conta. Voltei para casa, comecei a organizar tudo. E aí eu descobri que eu tinha direito a falar com um especialista da equipe do Eric. Fui assim, preparada, que eu falei, pitch de venda, né? Vão tentar enfiar a mentoria em mim de tudo que é jeito. No fim, e eu tava torcendo pra ser uma mulher. Foi uma mulher, inclusive, Elaine. Foi de Elaine pra Elaine a conversa. Foi super respeitosa. Quando ela viu que eu sabia muito bem o caminho que eu queria traçar, que inclusive eu gostaria muito de sim, mais adiante, ter uma mentoria com uma pessoa que manja, porque hoje eu tenho uma outra visão a respeito desse processo, né, de crescimento quando você tem um negócio próprio. Ela virou para mim e falou assim: o seu negócio, ele é tão potente que o valor dele de saída é R$ 997. Você tá cobrando muito barato. Gente, primeiro ano do Um Olhar Pra Si, eu cobrei 177 anual. Eu tava pensando em jogar esse valor pra 997, porque eu sabia que valia. Mas eu tava assim, 2026 vai ficar 597. Entendeu? Coloquei 597 no primeiro semestre. Segundo semestre vai pra 997. Porque uma especialista que trabalha com a Érico Rocha disse: tá muito barato. O seu produto tem mais potencial, vale mais. Bota o preço que vale. E a gente ainda com medo de cobrar o valor que a gente merece receber. Ó, pá, pera a bunda com amor. Enquanto eu estava no evento do Érico, no segundo dia, sábado à noite, uma amiga da dança, Cristina Antoni Hades, entra em contato comigo, porque antes de ir pro evento, eu precisei fazer um movimento que foi abrir mão de ser professora de dança do ventre. Eu já vinha nesse movimento desde 2023, 2024 intensificou, 2025 eu fiquei só na fábrica de cultura dando aula, e aí antes de viajar, eu falei, não sou mais professora de dança do ventre, não me apresento mais. Ela viu esse vídeo, veio falar comigo, contei do evento, ela ficou toda preocupada, ela falou, amiga, pelo amor de Deus, você não se meta em dívida, hein? Falei, não, não. Falei, só que eu preciso realmente aprender sobre lançamento. Ela falou, eu já fiz vários lançamentos, eu sei como faz, eu te ensino. Falei, tá louca, bicha? Eu te pago. Não, eu acredito nessa egrégora. Eu te ensino. E aí, esses dias a gente parou pra trocar ideia, ela veio me ensinar. E sabe o que eu descobri? Que não tinha, tinham coisas ali que ela me trouxe uma ordem lógica e tal, mas tudo que ela falou ali eu já sabia. Eu continuava insegura. Eu já falei para as meninas que me seguem no Instagram que esse ano vai ser o ano da Elaine entender que para de ficar lutando, sabe, achando que tem que complicar tudo para as coisas ter valor, para merecer. E aí foi um tapão logo no começo do ano, tipo, você continua na ideia de que você precisa de mais, de que você não tem capacitação, de que você não tem informação suficiente, mesmo que você seja essa pessoa que devora as coisas, que você vai fundo, vai assistir um vídeo, não gosta de vídeo de 1 minutinho, de 10 minutinhos, não gosta de TikTok. Eu gosto de 1 tera de pirula. Quem conhece pirula aqui? Não conhece? Digita aí pirula, inclusive ele tá passando por um momento muito difícil, se você gostar do conteúdo dele, vai lá engajar no conteúdo deste moço também. Comecei no YouTube fazendo vídeo de 5 minutos com ódio no coração. E aí conheci Pirula que fazia vídeo de 30 minutos quando falavam que tinha que ser 5. Eu me deliciava com ele. Eu sou assim até hoje. Livro, vídeo, qualquer coisa que eu vou estudar, eu gosto de densidade, eu gosto de conteúdo, de coisa, sabe? Que você consegue, assim, vários insights, aprender mesmo, de verdade. Mas o que eu faço com isso se eu não tiver segurança de que eu sei? Porra nenhuma! E aí, esses processos que a gente vai abrindo espaço, né, conforme a gente vai se conhecendo, sentindo que a gente pode desejar, que a gente tem poder de realizar, entrou um cabelo no meu olho, vai ensinando um pouco mais sobre a gente. Vai mostrando sobre os nossos pontos fracos, sobre as nossas deficiências, sobre o quanto a gente ainda promove auto-boicote, sabe? E aí, uma parte que eu esqueci de falar sobre o evento do Érico foi que quando chegou isso pra mim, além de eu ter ficado com medo, né? Várias vezes assim, eu só acreditei quando eu tava lá dentro, que em nenhum momento iam pedir pra mim R$ 5.000. Que depois que passou a euforia, eu fui olhar na minha agenda e o primeiro dia do evento do Érico ia acontecer numa sexta-feira,
dia 12 de dezembro, que era a última apresentação de uma das minhas escolas, da escola, inclusive, que eu falei que foi exemplo para aquela outra problematiquinha, que são crianças maravilhosas, que elas são super engajadas. Eu falei, gente, agora. Aí, o que eu fiz? Eu precisei parar, porque eu falei, cara, é uma coisa que eu quero muito. Quantas vezes, pela responsabilidade, eu abri mão de fazer algo que fosse bom para mim? E que bom que eu fui responsável. E justamente por ser responsável que eu tinha carta na manga. Lembra quando eu falei para vocês que em 2024 eu fiz um evento aonde, mesmo faltando as pessoas que eu achei que poderia me auxiliar, eu segui fazendo o evento? Pois bem, tudo isso me deu condições de ver que eu tinha como ter moeda de troca. Então eu fiquei pensando, eu falei, não, eu não vou abrir mão nem de uma coisa nem da outra. Cheguei no meu superior mais superior que tem na firma ali, dentro do espaço que eu rodo, porque a minha coordenadora estava de férias. Contei o que aconteceu, ele ficou super feliz, falou: dezembro, final de ano, vai aí. Tudo certo. Teria desconto no meu salário, claro, mas eu fui liberada. De sexta-feira a gente não dá aula, a gente fica lá dentro da firma fazendo formação. Final de ano não tinha o que fazer de formação. A gente ia estar provavelmente lá batendo ponto mesmo. E aí eu falei, então, mas vai ter evento, né? Aí ele fez assim, Elaine, você não me ajuda? Eu falei, calma, mas eu tenho duas soluções. Falei, tô trazendo problema, mas tem solução. E foi isso. Já levei duas soluções. Falei, olha, a gente pode fazer um, uma videodança, um videoteatro com eles. Eu faço uma edição bem bacana, sou boa nisso. A gente faz toda uma produção para os alunos terem isso como recordação, mostrar para os pais, inclusive a escola, que gosta de levar os alunos para assistir, tem um público maravilhoso naquela escola também. Colocar para os alunos assistirem, né? Ou a gente pode aproveitar essa oportunidade para mostrar o poder que o projeto tem de desenvolver autonomia nas crianças. Aí agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que assim, o projeto de fato dá muitas ferramentas para a gente fazer um trabalho aonde gere autonomia. Mas é todo mundo que faz esse trabalho? Não. Mas eu faço. Entendeu? Mas é isso. Eu não ia falar para que a Elaine queire. Não é interessante. Que o projeto. Então, para que o projeto mostre que existe a condição por meio dele de desenvolver autonomia, autorresponsabilidade, autogerenciamento emocional, psicológico, organizacional das crianças. E eu só prometi isso, gente, porque as minhas crianças já tinham. E foi isso, conseguir ver valor no que eu já desenvolvia, ver realização, não só quando a gente vai e coloca as crianças para se apresentar, mas no dia a dia ali, na prática. E aí ele virou para mim e falou o que eu já esperava, né? Porque nada, a vida não é um morango, né? E falou, essa daí. Não era mais trabalhoso, mas assim, será que na hora do vamos ver as crianças iam dar conta mesmo? Esse era o grande questionamento que eu tinha, mas sustentei e falei, fica tranquila, eu não preciso nem trabalhar elas para fazer isso, porque elas já fazem. Cheguei nas minhas crianças, contei para elas tudo, elas ficaram super felizes por mim, mas assim, ficaram ainda mais felizes por ver que elas não iam ser deixadas de lado. A professora ia conseguir fazer algo que era bom para ela, e é um exemplo que eu deixo para elas de corra atrás do que é importante para vocês, mas sem abandoná-las no processo, porque todas são muito dedicadas. E aí, o que aconteceu? Elas sabiam que elas precisavam fazer o melhor delas, porque se isso não acontecesse, a cobrança ia vir em cima de mim. E elas estavam muito felizes de eu poder ir fazer esse estudo que eu sabia que eu precisava. Então, eu falei para elas, eu quero chegar aqui na semana seguinte e eu quero ouvir de todo mundo que eu passar que vocês foram incríveis. Foi exatamente o que aconteceu. De gestão, de professora que tem filho que estuda na escola, e aí um professor que também é mãe de uma criança que está no projeto, vir te elogiar e falar o quanto foi bonito ver, porque eu falei para eles, a gente não vai ter a produção do ano passado, a gente não vai ter todas as parafernálias, a loucura que a Laines fez ano passado. O trabalho aqui vai ser mostrar que vocês conseguem fazer, que vocês são talentosos, que vocês têm responsabilidade, que vocês conseguem realizar, porque criança, gente, nada mais é do que um ser humano.
E muitas vezes os adultos subestimam para caramba as crianças. Olha, mais uma vez no meu final de ano, todas as minhas áreas de trabalho, de coisas, de fazeres, estavam tendo pontos de realizações que são muito valiosas para mim. Isso me fortaleceu para esse ano me desafiar ainda mais. Esse ano falar, eu vou dar conta da vida com 2 frentes de trabalho. Em 2023 eu estava com 4, cheguei a pegar 5. 2024 eu diminuí, fiquei com 3. 2025 eu falei, não, vou ficar com 2, né? Aliás, fiquei com 3, né? Fiquei com o meu trabalho CLT, com o Olhar para Si e a Fábrica de Cultura. Esse ano eu falei, vou diminuir para 2. Tô no risco. Outras coisas já aconteceram aqui. Outros atravessamentos. Meu planejamento anual maravilhoso e de repente fui dormir e acordei com uma notícia que ainda não vou contar para vocês. Mas me acompanhem. Me acompanhem por aqui, no Instagram, porque a gente vai contando sobre as vitórias, sobre as decepções, sobre as derrotas. Inclusive, uma coisa maravilhosa quando a gente tá nesse propósito com a gente, quando a gente começa a entender o nosso poder de realização, é que até as coisas que parecem não dar certo, as dores, a gente pega essa energia e canaliza para o que a gente quer fazer. E não essa energia suga a gente, joga a gente em cima de uma cama e a gente se sente incapaz. A gente vai lá, chora o que tem que chorar, fica triste com o que tem que ficar. E aí, muitas vezes, esses lugares de dores se tornam um lugar de inspiração também, de gana. Que eu tô aqui sempre me lembrando que eu mereço mais. Eu mereço um lugar de paz, de tranquilidade, onde eu também tenha capacidade no gozo, no regozijo, na felicidade de ser uma pessoa efetiva, funcional, inspirada e que faça, que realize, né? Porque senão a gente também fica só achando que é na dor, no ódio que a gente se move, na raiva, no deixa estar. Não. Inclusive, nunca eu deixo estar pra provar nada pra ninguém, tá? Porque isso daí também não dá certo, não. É sempre um lugar aonde a gente vai, como eu disse, a gente vai sempre se analisando. Eu parei pra pensar na última rasteirinha que eu tomei na vida, que é isso, né? Toda vez que eu entro num estágio de felicidade, às vezes eu abandono as minhas coisas. E pode ser por isso que as coisas ainda não estão dando certo em determinados campos da minha vida, porque eu preciso aprender a dar conta, a não fazer do regozijo o lugar aonde eu vou e durmo. Relaxo e durmo, entende? Porque eu tenho propósitos aqui, eu tenho desejos profundos. E eu joguei ele pro meu corpo inteiro, eu danço ele, eu movimento ele. Ele vai acontecer na marra. Nem que seja eu auto-boicotar áreas que vão me colocar em suspensão, que vão me paralisar de alguma forma. Eu acredito hoje que essas áreas só vão dar bom a hora que eu aprender em todas as situações, continuar me movendo em prol da vida que eu quero ter e da pessoa que eu quero ser. E tudo isso troquei com você, não só para rimar, mas para que você também reflita aí e faça seus movimentos. Aqui embaixo na descrição desse vídeo vão ter vários caminhos que você pode me encontrar, saber um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, criar novos movimentos por aí, te inspirar, ou até mesmo ser mão ajuda. Show o tempo aqui, já senti frio, já senti calor, tá vindo uma tempestade, chegou a hora de acabar de encerrar. E deixar a minha vizinha ouvir o som dela no último volume, né? Antes de ir, avisaria a vizinha. Vizinha! Eu vou avisar ela que ela pode voltar com o som. Vou encerrar aqui.